Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai começar a trabalhar uma matéria nova, não tão nova assim, né? A gente vai começar a falar sobre a classe gramatical, sobre classes gramaticais. No português, a gente sabe que existem 10 classes gramaticais principais, tá? E as palavras são distribuídas de acordo com as suas funções. Vamos relembrar quais são as 10 classes gramaticais. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, preposição, verbo, conjunção, interjeição, numeral e advérbio. Essas são as 10 classes gramaticais, tá? Hoje a gente vai trabalhar apenas os substantivos. É a nossa primeira classe gramatical, tá? A gente vai falar sobre os substantivos. Os substantivos são responsáveis por nomear, por isso que eu coloquei aqui, ó, substantivos, nomes, tá? Eles são responsáveis por nomear seres, coisas, pessoas, sentimentos, enfim, tudo que existe na face da Terra que é nomeado, a gente vai chamar de substantivo, tá? Então, substantivo, para fixar, é a classe gramatical responsável por nomear pelos nomes das coisas, tá? Os substantivos, eles variam, ou seja, se eles variam, eles se flexionam. Quando eu falo que eles se flexionam, é que eles podem se flexionar, eles podem mudar em número, tá? Quando eu falo que um substantivo é variável e ele se flexiona em número, é porque ele pode ser encontrado tanto no singular como no plural. Aí eu coloquei dois exemplos aqui para vocês. No singular, eu tenho garota, a garota. No plural flexionado, eu tenho as garotas, ou seja, eu variei esse substantivo, eu flexionei ele no plural, tá? Então, relembrando que os substantivos são classes gramaticais responsáveis por nomear, é a classe gramatical responsável pelos nomes. Eles são variáveis, ou seja, eles se flexionam. E a primeira flexão que a gente viu é a flexão de número. O substantivo pode ser flexionado no singular ou no plural. A segunda flexão que a gente vai ver é a flexão de gênero. A flexão de gênero está ligado ao masculino e ao feminino, ou seja, a gente pode encontrar substantivos no masculino ou no feminino. Segue o mesmo exemplo, o garoto masculino, substantivo no gênero masculino, e a garota, substantivo no gênero feminino. E para fechar a flexão, a gente tem a flexão do grau. Isso quer dizer em relação à intensidade, tá? Do substantivo. Esse substantivo pode ser encontrado no grau aumentativo e pode ser encontrado no grau diminutivo. Sendo assim, a gente tem carrão no aumentativo, que é um carro grande, e tem um carrinho, que é no diminutivo, que é um carro pequeno. Tá, gente? Então, vamos relembrar mais uma vez para fixar o conteúdo. O substantivo é a classe gramatical responsável por nomear, ela dá nome a tudo que existe, tá? Esses substantivos podem ser variáveis quanto ao número, gênero e grau. Quando eu falo de número, eu estou falando de singular e plural. Quando eu falo de gênero, eu estou falando de masculino e feminino. E quando eu falo de grau, eu falo de aumentativo e diminutivo, beleza? Continuando sobre a flexão de gênero, falando sobre gênero, os substantivos eles podem apresentar diferentes formas de flexão quanto ao gênero. Por quê? Porque existem palavrinhas no nosso português que se flexionam de maneira diferente quanto ao gênero, tá? Eu tenho umas diferentes classificações, não só uma palavra para uma palavra para outra, eu tenho variações dessa flexão de gênero. A primeira flexão que a gente vai ver quanto ao gênero é um substantivo biforme. Quando eu falo sobre substantivos biformes, isso quer dizer que eu tenho um nome para o masculino e um nome para o feminino, ou seja, eu tenho duas palavrinhas diferentes para determinar o masculino e para determinar o feminino, como é o exemplo que eu coloquei aqui, ó, Deus e deusa, ou seja, eu tenho uma palavra para o masculino e tenho uma palavra para o feminino, tá? Foi o exemplo anterior, garoto e garota.
uma palavra para o masculino e uma palavra para o feminino. Então, quando eu tenho palavras designadas para o masculino e para o feminino separadas, eu tenho substantivos biformes, tá, gente? Continuando nessa mesma linha de raciocínio, na flexão do gênero, eu tenho também os substantivos comuns de dois gêneros. E aí já dá uma diferenciada. Quando eu falo de substantivos comuns de dois gêneros, quer dizer que eu tenho uma única palavra, tá? Um único substantivo que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. O que vai me ajudar a diferenciar esse masculino e esse feminino vai ser o uso dos artigos, tá? O artigo definido masculino, que é o e o artigo feminino, que é o a, tá? Então, eu tenho o artista, eu sei que eu tô tratando de masculino, e eu tenho a artista, e eu sei que eu tô tratando de feminino, tá, gente? Então, no substantivo comum de dois gêneros, eu tenho uma única palavra, mas eu consigo fazer adaptações com a ajuda do meu artigo para me dizer se ele é masculino ou se ele é feminino, tá? E continuando, a gente tem os substantivos sobrecomuns. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho apenas uma palavra que vai servir tanto para o masculino quanto para o feminino. E aqui não vai ter ajuda de artigo, tá? A testemunha é tanto pro feminino quanto pro masculino, tá, gente? Ela serve para os dois. E para fechar as classificações referentes aos substantivos quanto ao seu gênero, eu tenho também os substantivos epicenos. Os substantivos epicenos são aqueles que possuem a mesma forma para ambos os gêneros, ou seja, eu tenho a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. O que vai me ajudar a fazer essa diferenciação de masculino ou feminino vai ser o emprego das palavras macho e fêmea, tá? Então, aqui eu tenho no caso o jacaré. Jacaré macho, eu sei que é masculino, e jacaré fêmea, que eu sei que é no feminino, tá? Esse tipo de substantivo é utilizado apenas para animais, tá? Que eu tenho uma única palavra para representar tanto masculino ou feminino, e o que vai me ajudar nesse caso é a inserção das palavras macho para o masculino e fêmea para o feminino, tá bom, gente?